Boa tarde todos, todas. Que bom ver essa sala cheia de estudantes, de professores, de colegas músicos. A gente está aqui, então, com uma honra enorme ter a Milton Godoy conosco aqui hoje, para fazer esse workshop, falando sobre improvisação. Improvisação que foi tão bem dissimada pelo clã, como o professor já falou ali, né? A escola de música do Zimbo Trio. Ter o Hamilton aqui é estar em contato com a história viva da música brasileira. Então é uma honra mesmo, um prazer enorme. Muito obrigada, professor. Tenhamos todos aqui bons momentos e muitas aprendizagens. Senhora, isso é que é ser bem recebido, né? Não sei se eu sou merecedor de todas essas honras, mas uma coisa vocês podem ter certeza. Eu sou muito grato a tudo que tem acontecido, que aconteceu na minha vida, porque certas coisas aconteceram no momento certo, né? Quando eles falam do clã, o principal motivo é que naquele momento não existia nenhuma escola com a proposta da música que nós começamos a fazer. Só para vocês terem uma ideia, o Zimbo era um grupo instrumental, foi fundado por mim, pelo Rubinho Barsotti, que era o baterista, e pelo Luiz Chaves, que era o contrabaixista. Nossa proposta foi de fazer o jazz dentro da música brasileira. Em outras palavras, fazer improvisação, criação, usando temas brasileiros, não mais precisando tocar estándares americanos, porque todos nós músicos daquela época nos espelhávamos nos músicos americanos, que eram os grandes jazzistas, era por onde a música evoluía. E eu sempre achei que pelas mãos dos pianistas, principalmente pelo fato do piano ter a estrutura toda completa, de harmonia, de melodia, assim, eles vieram dando um novo caminho. E isso começou, né? Sempre se fala hoje, né? Samba jazz, né? Começou lá, Scott Joplin, né? Se vocês pegarem a história da música americana, o jazz, onde nasceu, o berço, né? Depois de samba a gente entende, a gente sabe, né? Que nós temos a nossa tradição, é uma música que vem de muito tempo, mas um dia essas coisas se uniram e o Zimbo foi o primeiro grupo instrumental com essa proposta, né? No Brasil. Na época, quando nós formamos o grupo, eu ouvi isso, qual é o nome que vocês vão colocar, né? Quando eu fui convidado pelos dois para ser o pianista desse trio, né? Alguns músicos, algumas pessoas comentaram, que nome é esse que eles arrumaram? O Luiz e o Rubinho não queriam mais ser conhecidos como baterista do Pedrinho Matter, que toca piano, que era um pianista, né? Luiz Chaves, contrabaixista do Johnny Alf, nunca eles eram sempre um adendo, né? Em função do que quem acabava levando, digamos assim, a fama, apesar de eles serem excelentes músicos, era sempre o instrumento que liderava, né? Por uma natureza, coisa normal, né? O piano é um instrumento que tem a melodia ali, né? Tem um apoio harmônico, então se falava dos pianistas. Então, uma das coisas que eles me propuseram era de que eles queriam formar um grupo que tivesse um nome impessoal. Não ia chamar Luiz Chaves, a sua orquestra, nem Rubinho, nem Hamilton e seu trio. Né? Não era nada disso. A proposta era buscar um nome para que esse nome fosse trabalhado e mesmo que isso viesse em detrimento do nosso próprio nome individual. Era importante que aquele nome representasse o nosso objetivo musical, né? Então, como é que você forma um grupo assim, né? Vamos procurar um nome. Que nome? Que caminho? Né? Por que Zimbo? Onde nós achamos isso? Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, né? Fomos ao dicionário afro-brasileiro e a gente tinha que ir à biblioteca. Tinha uma biblioteca ali no centro de São Paulo, em frente do ex-Estadão que tinha, né? Mário de Andrade, né? E fomos lá. E justamente nos livros de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, a gente procurando no dicionário afro-brasileiro algum nome que tivesse a influência africana, porque pelo ritmo do Brasil, pelo swing brasileiro, a grande influência que a gente achava
né? Fora as outras contribuições, graças a Deus, que nós tivemos na formação da nossa música, né? Mas a riqueza rítmica que o Brasil dispunha, né, vinha da contribuição africana. Então, nós fomos atrás de um nome que pudesse transmitir ou já mostrar esse significado. Aí procuramos e encontramos a palavra Zimbo, né, escrita até de 2 jeitos, Zimbo com J e Zimbo com Z, né. Então estava lá, antiga moeda do Congo, que significa, foi trazido pelos escravos aqui, significava sorte, olha só, sucesso. E Zimbo, a antiga moeda, né? Dinheiro, o que mais que a gente quer? Pô, eu vou ter sucesso. Então, aquilo tudo fazia parte do nosso sonho, né? É isso que nós queremos. Então, vamos acreditar que esse será o nome que a gente vai adotar, né? Zimbo. E foi o que nós fizemos. Então, eu, Hamilton Godoy, Luiz Chaves, Rubinho, nós somos fundadores desse nome, né? Nós vamos trabalhar, enfim, desse nome. O significado dessa palavra tem que ser consolidado através da proposta musical que a gente tinha. Bom, aí entra uma coisa que eu acho fundamental na formação de um grupo, né? Que é o pianista americano um dia, Paul Smith, falou: ninguém é melhor de um grupo do que o pior elemento que tiver nele. Então, o grupo vai sempre se nivelar, digamos, não pode se nivelar por baixo, mas a verdade é que todo mundo tem que fazer o máximo que pode de evolução, de tocar bem, porque senão a concessão terá que ser feita em função daquele menos preparado, entendeu? Eu tive uma sorte ao ser convidado por eles. Eles eram 10 anos, assim, em média, mais velhos que eu, mais idosos que eu, digamos, né? E tinha uma experiência maravilhosa. Na noite de São Paulo, né, eles eram considerados os melhores nos seus instrumentos. O Rubinho tinha 5 prêmios já de melhor baterista, né? Os cronistas escolhiam na música, que era tudo música ao vivo, não tinha música mecânica em lugar nenhum. Sempre que a música era presente, a música tinha que ter músicos contratados. Boates, que tinha muito, bares, restaurantes, entendeu? Inferninhos, casas que tinha mulher que ia acompanhada, mulher que ia desacompanhada, homem. Isso tinha ali uma rua chamada Major Sertório, que era perto da Praça Roosevelt, em São Paulo, né? Tinha uma casa do lado da outra. E cada casa daquela primava por uma música de qualidade, né? Cada grupo que estava ali tinha gente muito boa tocando. E se formando e melhorando, porque ele tinha a possibilidade, né? E o meu desejo nessa época também era de participar daquilo. Antes não era, porque eu estava querendo ser músico erudito. Aí eu dei uma sorte danada, porque eu comecei a estudar muito para ser um pianista erudito. Eu vim lá de Bauru, minha família era de músico, tudo, mas chegou um momento que lá eu não tinha chance de crescer, de evoluir, né? E a minha professora, que Deus a tenha, chamava Dona Nida Marchione, ela não gostava que eu tocasse música popular. Eu sempre estudei música erudita, olha que bobagem, gente. E ela achava que não, né? E eu estava indo bem, eu e o meu irmão Adilson, né, que é compositor, tudo, e a gente tem quase a mesma idade. Tem uma diferença de 1 ano e 8 meses, o Adilson é mais velho que eu. E a gente começou a tocar, a estudar com ela, música erudita, mas a música popular, que se fazia em casa, era uma música muito bem feita. Meu pai tocava num grupo sinfônico, lá tocava violino, também estudou trompete, né? E tocava um pouco de trompete, mas o instrumento dele principal era violino. Minha mãe tocava piano. O irmão da minha mãe, tio Célio, era um pianista também em formação, já bem mais velho que eu, mais idade. Então, você nasce numa família assim, o processo de musicalização se faz naturalmente pela própria vivência que você tem ali dentro, né? Eu participava daquilo como ouvinte, 6 anos, 7 anos. Então, muito cedo, eu já comecei a querer participar também. E via meu tio lá, isso aqui é um acorde, isso assim, me dava as noções básicas, né? Eu adorava aquilo, né? Achava bonito.
Meu tio chegou lá, tocava trompete, esse aí chegou a ser famoso, já viajava na época com orquestras brasileiras para o exterior, chamava João, irmão do meu pai. E era trompetista, que primeiro trompete, que alguém que estuda aqui sabe o que é, aquele que é o espala dos trompetes. Ele tocava lá nos agudos, ele era um virtuoso naquilo, fazia concertos de trompete. Então, chegava com partitura para mim, né, tentando já, ali com meus 10, 12 anos, acompanhar o tio João, né? O primeiro chorinho que eu aprendi a acompanhar com ele, o chorinho era do Cachimbinho, não sei se vocês já ouviram falar, não é nem do famoso Pixinguinha, ele é o Cachimbinho, é um K e Chimbinho era o nome dele, estava escrito assim. Fez músicas lindas, esse choro chamava Eu Quero É Sossego. Deixa eu lembrar para vocês, eu estou falando do meu tio, eu faço as honras para ele. Aqui, né? Vocês vão ver a simplicidade que é, né, esse choro. E hoje você consegue partitura desses choros aí. É muito bonito. Estava falando da minha professora, né? Então a gente estudava com a dona Nida, e o meu irmão e meu tio faziam uns arranjos de música para tocar em 2 pianos. Coisas da época, que era sucesso, assim, né? Alguém já ouviu falar de um mambo jambo, né? Então um tocava aqui, o outro acompanhava ali, tipo assim. Chorinho, né? Então era bonitinho ver aqueles 2 irmãos tocando, a 4 mãos, tal, não sei o quê. Aí ela ficava invocada quando alguém ia comentar: ah, eu vi os meninos estavam tocando lá na livraria. Aí ela, o que eles tocaram? Ah, eles tocaram uma música chamada Mambo Jambo.
A outra é uma música brasileira conhecida, Aquarela do Brasil. A outra, aí o que acontecia? Em vez dela, então, deixa eu ver como é que é, né? Não, chamou meu pai lá, ó, se eles não pararem de tocar música popular, eu não vou dar mais aula para eles. Gente, vocês acreditam um negócio desse? Eu tinha 12, 13 anos de idade, 14 anos, era criança. Não estava nem aí, eu estava querendo, chegava lá, tocava, meu irmão. E as pessoas convidavam a gente para ir numa festa de aniversário, a gente já sabia, nós vamos ter que pagar, né? Como? Vamos ter que tocar. Tem piano, até que falava, Dilson, não tem piano, entendeu? Não era porque queriam que a gente participasse, não, porque tinha uma hora que virava uma festa. Vocês imaginam um mundo, né, um momento em que não tinha televisão, tá? Você tem que pensar assim, pô, como não tem? Não tem. Aparelho de som, gente, era um negócio... O rádio era a única forma que você tinha a se comunicar. Ainda saindo do gramofone. Gramofone era aquele negócio que você ficava dando corda, aí acabava a corda, a música... né? Então, imagina, a minha casa era uma casa de luxo, né, com música feita ao vivo. Então tinha muita gente que ia lá para ver, vai ter uma reunião de música, e eu estou aí. Depois disso tudo, aconteceu que numa dessas reuniões que a gente participou, ela falou, não vou dar mais aula. Ficamos sem professora, não tinha mais professor. Bauru, na cidade do interior, quem mais poderia nos dar aula? Falei, aqui não tem mais jeito. Né? Aí, música erudita sempre fez parte da minha vida, assim como ouvinte. Eu estava estudando Zerni naquela época, acho que todo mundo, né, estudava Zerni, Anon, né? Um outro método chamado Eres, de técnica, né? Tocando alguma coisa. Né? A gente já... adorava essas coisas. Coisas de Mozart, coisas de Scarlatti. Gostava, né, por exemplo. Né? Mas eu gostava de tocar assim também, né? Estudou isso aí, né? Então, quando alguém comentava com a professora, ele tocou o Voo do Besouro, de Rimsky-Korsakov, ele ficava feliz. Mas depois eles faziam umas coisas lá, sabe? Virava um boogie-woogie, né? O que esse cara está profanando? Né? Aquilo não fazia sentido para mim, entendeu? Como? Você está fazendo a sua versão, né? Eu ouvia um monte de música na minha casa. Meu pai era fã do Glenn Miller. Quem ouviu a orquestra do Glenn Miller? Né? Talvez hoje, né? Então, Art Shaw, Glenn Miller, Stan Kenton, ouviram Stan Kenton? Né? Salter Finnegan, orquestras americanas. O Glenn Miller, para vocês terem uma ideia, fez sucesso em 1945, 46, na época da Segunda Guerra Mundial. Né? Os discos chegavam, tocava lá em casa, eu ficava ouvindo aquilo. Então, eu queria tocar aquelas músicas, fui aprendendo. Bom, só para encerrar o capítulo dessa nossa professora, que nos expulsou da escola, a gente foi estudar, tinha um professor lá, que era professor de piano também, que tinha sido um grande violinista, chamado Efísio Aneda, né? Um homem que eu devo muito para ser professor, hein? Não vai terminar assim tão ruim, né? Depois vem a parte boa. Ele nos manteve como aluno, e a primeira coisa que ele fez foi pedir para mim tocar junto com meu irmão. Adorou quando ouviu a gente tocar junto. Falei, nossa, acho que eu estou em outro mundo, na mesma cidade. Mas ele estava bastante idoso já, ele estava com problemas de saúde. Então foram 2 anos que eu tive de aula com ele. E ele dava aula de harmonia tradicional,
trabalhava com um livro, ele era de Leipzig, eu não sei como fala isso aí, eu tive lá, mas não pude chegar direito naquela cidade, porque na época Berlim era separado, por aqui você pode vir, aqui você não pode vir, né? Então, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vocês viram falar do muro, aquelas coisas, né? Um empresário que levava o Zimbro para o lado de cá não queria nem conversa com o Zimbro do lado de lá. A moeda era a mesma, mas do lado de lá valia 4 vezes menos, né? Aquelas coisas que o mundo faz, num dia não dá certo, né? Tem que acabar mesmo, derrubar o muro e unir o povo, né? Mas ele era um remanescente daquela época, veio para o Brasil e foi morar em Bauru, e era um ótimo arranjador de coral, né? E esse homem foi muito importante, porque foram 2 anos que eu aprendi a conviver com uma pessoa com uma outra mentalidade. E quando você é criança, como são importantes esses encontros, essas vivências, você nunca mais esquece. Você viu um lado negativo, aí você vê o oposto, né? É como se vou mostrar para você uma coisa que não deve ser feita. Agora vou te mostrar uma coisa que tem que ser feita, né? É assim que tem que ser. O professor não pode querer interferir no caminho, né? E querer julgar uma pessoa pelo gênero, se gosta mais disso. Gente, nós temos que respeitar. Por convenções internacionais mundiais, existem 3, né? Popular, o erudito, né? E o folclore. E nós sabemos da nossa riqueza. Agora, se baseado no nosso folclore, você aprende uma coisa, faz um swing, né? Isso porque swing brasileiro não presta, então tudo que Villa-Lobos fez não é bom? Tudo que Camargo Guarnieri fez, pelo amor de Deus, né? Foram gênios da nossa música. Eu posso contar depois para vocês. Com o Villa-Lobos eu não tive a chance de conviver, mas com o Camargo sim, né? Adorava a música que a gente fazia popular, entendeu? Bom, como nós fomos para aquele professor, ela ficou sabendo, bom, teve que engolir, né? Perderam os alunos, porque ela não quis mais. E o professor Efísio, depois de uns 2 anos, faleceu, infelizmente. Aí nós ficamos sem professor. Aí chamou meu pai outra vez. Dorival não é meu pai. Imagina, eu chamo Hamilton, meu irmão era Dilson, o outro irmão mais novo, Hamilson, e todo mundo fala, como é o nome do seu pai? Eu falo, Dorival. Nada a ver, né? Aí, seu Dorival, o senhor precisa pegar esses meninos, aí ela tem que levar para São Paulo. Eles têm que ser alunos da Escola Magda Talhaferro, Madalena Talhaferro, porque tem que estudar com a professora Nelly Braga. Mano, ela tinha um filme na cabeça dela, engraçado. E esses professores, eu vou ficar um pouquinho de pé, que eu prefiro que eu veja todos vocês. Depois eu ponho o microfone. Esses professores tinham um poder de influenciar, de determinar as coisas, né? Porque ela sabia do conhecimento dela, do trabalho, né? Era um trabalho produtivo que ela fazia. E influenciava. Então, meu pai falou, puxa, eu tenho que levar esses lá. Levou a gente para São Paulo para fazer uma entrevista com a professora Nelly Braga. Saí de Bauru, peguei um trem lá, fui lá. Chegamos lá, ela ouviu eu e o Adilson, meu irmão. E eu, graças a Deus, ela gostou da gente. Então, vai ser meu aluno, vocês vão estudar comigo. O Adilson já estava estudando lá em São Paulo, fazendo já faculdade de Direito. Eu tinha acabado de me preparar para fazer o curso. Fazia o curso, antigamente era curso normal, né? Que quem queria ser professor fazia por esse caminho, depois filosofia, né? E eu queria seguir por aí, enquanto a música estava me chamando demais, né? Mas com essa possibilidade de estudar em São Paulo, eu comecei a me especializar, mas eu tinha que pegar um trem, né? Eram 6h20 de trem que você fazia de São Paulo, Bauru, São Paulo. Então, quinta-feira era o meu dia de vir tomar aula. Eu pegava um trem lá às 6 da manhã, chegava em São Paulo 12h23, tinha aula das 2 às 4, pegava o trem de volta às 5, 11 da noite, eu estava chegando em Bauru. Eu fiz isso durante quase 3 anos, gente. Olha que loucura. Como eu gostava daquilo, como eu queria aquilo, né? Viajando toda semana. Nunca me atrasei para uma aula. O trem era uma maravilha, né? Só que tinha que ficar ali aguentando. Mas a cada aula que eu tinha, eu aproveitava muito bem, né? Consegui, na minha escola, faltar uma vez por semana, para não perder o ano por falta, que no final poderia perder. Todos os professores entenderam aquilo. Comecei a participar aqui em São Paulo de alguns eventos, como as aulas públicas, né?
E eu falei, preciso levar um resultado para poder justificar lá na escala. Aí saiu no jornal, eu toquei no Municipal, lá numa daquelas áreas. Bauruense toca no Teatro Municipal, manchete. Né? Peguei o jornal, levei, esse professor, bom, tá, o Milton está aproveitando, então continua, né? Mas aí a sorte que eu dei, eu participei de um concurso, que foi o primeiro concurso nacional de piano, aqui em São Paulo, por Estadão, o jornal Estado de São Paulo, ou Família Mesquita, né? Era um concurso muito importante. Esse concurso que eu participei, que foi o primeiro, foi o concurso que o João Carlos Martins ganhou. Né? Ele já era um pianista famoso, o menino era talentoso, né? E já estava tocando, e tocando bem. Eu fiquei em quinto lugar. Dos 5 finalistas, eu consegui ser o último. Né? Mas para mim já estava bom, porque eu estava aparecendo, né? Mas o pessoal ficou sabendo desse esforço de vai, viaja, volta, viaja, volta, viaja, e eu me deram uma bolsa de estudo. O Estadão me deu uma bolsa de estudo, a Rádio Eldorado, né? Eu mudei para São Paulo. Eu tinha terminado o curso lá, eu era professor já primário, já tinha entrado na faculdade de filosofia, mas eu tive que falar, bem, eu preciso resolver a minha vida. Era uma chance que eu esperava. Eu vou mudar para São Paulo, vou morar lá. Essa bolsa pagava exatamente a pensão onde eu morava, né? A minha escola de piano, e eu falei, Bauru, tchau. Eu vou dar 2 anos da minha vida estudando todo dia. E eu queria ser concertista, né? Já tinha tido um bom resultado. Aí, gente, estudava o dia inteiro. O mínimo que eu estudava eram 8 horas por dia. E o máximo que eu conseguia, que eu tinha a Eda Fiore, que eu tinha um estúdio na casa dela, que eu, de vez em quando eu ia estudar mais, era 11 horas. Então, o que eu falo? Você estudando isso por dia, qualquer um toca, entendeu? Não tem como, fazendo certo, tendo uma boa orientação. Por quanto tempo eu tenho que estudar? O máximo que você puder. E eu tinha que correr para correr atrás do preju, né? Porque eu estava... Falei, putz, eu já estava na idade de decidir o que eu queria fazer na vida. Então, eu não perdi tempo. Fiquei estudando. Aí começam a aparecer os resultados, porque você fica... Aí participa de um concurso. Fui para a Bahia fazer o concurso da Bahia. Foram vários pianistas de São Paulo. Eu fui o único que ficou nas finais, né? Consegui chegar em terceiro lugar, concorrendo com gente boa, aquele João Carlos de Assis Brasil, que foi embora, depois foi para o exterior. Esse prêmio da Bahia deu a ele uma bolsa de estudo na França. Menino com talento danado. Ele era irmão do Vitor. Cheguei aqui e vi um saxofonista tenor. Não sei se ele está aí. Estava tocando ali um som lindo. Está aí ou não? Não, né? Falem para ele depois que eu ouvi. Acho que nesse tom. Ó, que bonito, hein? Swing brasileiro, aí fica bom. O Chico Corea gravou junto com a Eliane Elias. Fizeram em duo de piano e ganharam o Grammy o ano passado, tocando essa música. E o ano passado eu fui com a Eliane lá em Festival Internacional de Jazz de Manaus, né? Fizemos uma apresentação tocando em duo de piano, eu e ela. E essa foi uma das músicas que a gente tocou. Bom, mas eu estou falando dos concursos. Aí, estou estudando. Aí, concurso não sei o quê. Aí, mais no final do ano, concurso no Rio de Janeiro. Consegui também. Aí eu já fiquei em segundo lugar. Opa, concurso nacional, né? Foi melhorando. Até que chegou em 1964, eu mesmo trabalhando à noite na Baiuca, né? Então aquilo que a dona Nelly falou, a dona Nida falou de errado, eu achei, ela se redimiu, obrigando meu pai a se empenhar para mandar para São Paulo, acabou dando um resultado para mim e para o meu irmão muito bom. O Adilson não pôde vir fazer o que eu fazia, mas eu mandei brasa. Então, gente, aquele que está estudando, que fica aí, eu só tenho um recado para ele. Não vem uma fadinha e bate no ombro da gente e fala, ô, meu filho, vai que vai dar certo, né? Você se acredita dentro de você que você está fazendo o que você gosta. Faça o melhor que você puder.
entendeu? Usa aquele tempo, estuda, procura o melhor resultado, ouça o que os mestres estão te ensinando, aproveite cada um deles, procure descobrir nas pessoas o que elas têm de melhor, né? Porque ninguém se projeta e faz pelo aquilo que não tem de melhor, sempre, né? E que você pode aprender um pouco com cada um, né? Todo mundo tem o que contribuir para a evolução do seu semelhante. Essa é a proposta da vida, né? Nós temos que chegar aqui e sair melhor do que quando nós chegamos. Passar isso para os nossos alunos, com quem outros colegas que a gente toca. Aí as coisas começaram a deslanchar. Quando começou a deslanchar, eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações de música erudita, veio essa tal proposta dos dois, vamos formar um grupo no Brasil. Então aquilo para mim, eu falei, ai meu Deus do céu, a música erudita exige, sempre exigiu e vai exigir. Mas eu vou ser mais um pianista que toca música erudita no Brasil. Não com talento que eu já vi de outros, né? Facilidade natural, que eu chamo talento. Todo mundo tem talento. Esse negócio de que esse tem, aquele não tem, esquece isso. A gente usa essa palavra, mas cuidado com essa palavra. Não vai nunca chegar para alguém e falar para ele, você não tem talento, você não é assim que funciona, entendeu? No clã era proibido falar em negócio de talento, porque eu vi muita besteira ser feita com essa palavra, usando indevidamente. Nós temos que acreditar que a espiritualidade está presente dentro das pessoas. O espírito humano, ele é criativo, entendeu? Por excelência. Então, para alguns, certas coisas é mais difícil do que para outros. Então, vamos superar as dificuldades, né? Mas vamos continuar em busca daquilo que a gente pretende. Jamais menospreze o que você recebeu, entendeu? Do Altíssimo, ou chama como você quiser, né? Mas não, nunca. Você tem que pegar dali e fazer melhor. Você tem a mesma chance que o outro, entendeu? O que acontece é que tem alguns que são muito, mas demais, tem muita facilidade. Eu convivia com Arthur Moreira Lima, eu convivia com a Nelson Freire. Gente, o que é isso, né? Nelson Freire não tinha como explicar, entendeu? Mas esses são uns seres que, acho que para mim, vêm de outro planeta, né? Não é nós. Nós estamos aqui, entendeu? Esses aí é muito difícil. O Nelson, com 14, 15 anos, a gente convivia, né? Ele fazia coisa que não estava escrito. Pegar a partitura que ele nunca tinha visto e estudava para ver. Ele lia tudo de primeira vista, gente, entendeu? Era uma coisa fora do comum. Esse aí dá uma palestra de 500 horas, né? Você falar dele. Mas o que acontece com isso? Você aprende a respeitar as suas próprias dificuldades. Você sabe que para você alguma coisa pode ser mais difícil, mas você pode conseguir. E o polegar, esse dedão, não é igual com ninguém. Então você vai tocar a mesma música que eu, você tem que procurar tocar do seu jeito, entendeu? Você vai tocar outra música, nós vamos tocar de maneira diferente, é isso que importa. Aí o erudito, você fica sempre muito preso também àquela partitura que está ali, mas você é um bom intérprete, também é uma coisa importante, você aprende a fazer, a tocar no espírito de cada compositor. O professor sabe que você não vai tocar um Bach com o mesmo tipo de toque que você vai tocar um Chopin, né? É diferente, um Schumann, né? Então, esses toques todos diferenciados, vai dar a bagagem que vai te diferenciar como um músico. Então, quando eu comecei a tocar música popular, eu tinha um toque pianístico diferente, e não tinha pianista para mim ouvir. Os pianistas, tinham dois no Brasil, um era Moacir Peixoto, irmão do Calbi, que tocava jazz, não tocava música brasileira. E o outro era o Dick Farney, que se acompanhava bem e cantava. E quando ia fazer jazz, ele fazia igual o Dave Brubeck nos Estados Unidos. Quem conhece o estilo do Brubeck, que tocava em bloco, né, de acorde, o Dick tocava igual. E eu, quando fui chamado para tocar com eles, eu já estava tocando de um jeito diferente, eu estava em busca desse jeito diferente, que eu queria passar para a música brasileira. Eu vou dar uns exemplos para vocês, para chegar naquilo que a gente chama de samba jazz, né? Essa influência toda que eu recebi, que eu fui atrás dos pianistas, fui ouvir, imaginando assim, tomando os pianistas de jazz como um exemplo para aquilo que eu queria transferir para a música brasileira, né? Então, o que eu posso dizer? O blues, o jazz,
tem no blues um suporte da sua identidade. Vamos pensar nisso. Então eu preciso entender o que é esse blues, da onde vem, né? Onde era cantado nas igrejas, como era, qual é a diferença. Nós sabemos, a escala maior tem a sétima rebaixada. Não é assim. Vocês estudaram essa escala. Essa aqui é a escala maior natural, onde está todo o processo tonal, né, em cima dela. Quem que trouxe essa escala maior para cá? Né? Se a gente for pensar no... Primeira vez que trouxeram isso aqui, mostraram para os índios, eram jesuítas, né? Vem através dos cantos. Canto-chão, que a gente chamava, né? Quem tocou em igreja, sabe, né? É com Kyrie, né? Kyrie, som, né? Glória in excelsis Deo, volumbar de Teu, né? Você vai harmonizar isso? Normalmente não tem harmonia, mas eu gostava, né? Quando eu era organista, eu gostava de harmonizar, né? Bonito, né? O encadeamento de acorde é feito baseado nos acordes formados dentro dessa tonalidade. Quando os negros vieram, as tribos africanas, elas tinham um rebaixamento na sétima. Essa escala primeira aqui, chama o quê? Chama escala jônica, que é a maior natural, onde está o processo tonal, né? A sétima rebaixada, como é que chama? Mixolídio. Então a escala é... As frases são outras, né? Isso já é Brasil, né? Agora, se você pegar... Quem trouxe isso daqui? Foram os negros, eram uma característica. Os cantos, nós vamos encontrar isso aí. Mas também eles foram para os Estados Unidos e também levaram essa tristeza um pouco maior, porque... O grau de sétima veio, dá assim, né? Se eu fizer assim, ó, eu vou falar, oh yes, né? É. Agora, você pega lá os holandeses, que na música deles na época tinha um modo chamado lídios, que vocês conhecem. Ó, o que sai daí? Rochete, né? Tá certo? Então fica... Misturei mixolídio, lídio e jônico. Tá? Então você vai vendo a riqueza folclórica que nós temos. O swing, as pulsações, né? E você vai buscando vai encontrando a nossa identidade, que acaba se refletindo na nossa música popular, a ponto do Brasil ser reconhecido pelo som, por região, dependendo de onde está sendo usado, qual é, né? Qual é a escala que está sendo usada, e cada escala, isso é importante para nós, que fazemos música, gostamos de fazer arranjo, música popular, saber como usar esse processo de modalidade, compor dentro desse processo de modalidade, saber a diferença que existe entre um polimodal, um politonal, né? Quando você faz a modalidade pura, quando é que você usa esse tipo de acorde. Tudo isso vai enriquecer você na criação, no arranjo, na improvisação, que também é um dos nossos objetivos desse nosso papo aqui, tá bom? Então vamos lá, eu estou com os espíritos, estou lá com o jazz, falei de Scott Joplin, falei, né? Peguei algumas coisas para mostrar para vocês. Por exemplo, um espiritual, né? Um cara chamado Duke Pearson, pianista, criado dentro de uma igreja lá no Harlem, né? E os pais criavam aqueles cânticos, né? Que vieram dali. Depois esse cara se destacou com aquela influência deles. E essa música que ele compôs, que dentro desse estilo, né?
Eu falei, eu tenho que tocar alguns espíritos para entender bem isso, né? Quando eu for fazer um jazz, né? Eu vou mostrar para vocês. Chama-se Amém, né? Amen, para eles. Deixa ligado, né? Amém. Bom, o nome tem muito a ver, né? É o espírito, é o estilo. Aí é importante, é o swing, né? É o swing. O que é esse swing? É o balanço deles, né? Diferente do nosso, né? Eles tocam pontuado, né? Tan, 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 tan. Nosso samba é tan, 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 é liso, né? Você vê num enquanto o cara tá outro espírito. E aí a gente vai se divertindo. Bom, aí eu falo, bom, já é isso aí. Aí o blues, né? Samba jazz, blues. Espírito da música americana. O que é o blues? É uma estrutura de 12 compassos. Acho que vocês estudam isso, sabem, né? Não muda nunca. É sempre aquilo. Então, como é muito simples, você tem a chance de poder criar, né? Então, você tem
Por exemplo. Começa outra vez. Blues 12 compassos, né? Puxa vida, os caras tinham essa música. O blues é um achado. Quanta coisa os caras não fazem em cima disso. Quantos blues bonitos, né? Tem um que eu vou mostrar para vocês, da Oscar Pitford, era um contrabaixista, né? Então ele fez assim, ó, dentro disso, isso que eu vou tocar é um blues. Tá aí dentro dessa harmonia. 1, 2, 3, 4. Agora, vejam vocês, a gente estava saindo naquela época da Bossa Nova. A Bossa Nova veio e simplificou a batida para poder a gente entender aquele violão com aquelas harmonias diferentes que o João Gilberto fazia, que ele foi o porta-voz. Ele cantando era um instrumento, na verdade, era como se fosse um trombone baixo, né? Como se fosse um trombone tenor, né? A região que ele cantava. Ele cantava como se fosse um instrumento. Mas você ouvia aquela batida dele, né? Ah, nossa, eu tenho né? Primeira vez que eu ouvi uma bossa nova, eu tive um impacto. Foi um cara do regional lá de Bauru, que eu tocava no regional da rádio. Hamilton, vem ouvir esse cara tocando, mas presta atenção, não liga para ele cantando, não. Porque ele, mas presta atenção no violão. Esse rapaz que tocava comigo, chamava Gerson, e ele gostava de procurar coisas diferentes. Ele falou, presta atenção no violão. Nós fomos no estúdio da rádio, que tinha um bom som ali, né? E eu fiquei ouvindo aquele cara tocando, era um Chega de Saudade, né? Com aquela voz, né? Depois desafinado, né? Esse cara, por aqueles dias, às vezes ele disser que eu desafino, amor, já, né? Porque música é essa? Aí começou a aparecer uma nova música brasileira. Eu tinha ouvido mais ou menos aqui, um ano antes, num disco da Elisete Cardoso, os mais vividos aqui, talvez eu ouvi falar da divina Elisete Cardoso, né? E de um disco chamado Canção do Amor Demais. Canção do Amor Demais foi um disco que a Elisete gravou, foi o disco que revelou a nova música brasileira. Vejam vocês, o João Gilberto fez esse disco em 58, Elisete gravou esse disco um ano antes, 57.
revelando dois grandes compositores brasileiros. Imaginem quem? Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes. Um cara chamado Irineu Garcia resolveu bancar o sonho desses dois. Imagina o que era isso daí, né? O Jobim queria colocar instrumentos sinfônicos na música brasileira, queria que os arranjos tivessem essa riqueza que a música erudita tinha, de qualidade, de instrumentos, de instrumentistas. E precisavam de um intérprete. Tentaram com uma cantora lírica chamada Lenita Bruno, que era erudita. Mas a dicção da Lenita era... O erudito, naquela época, não falava direito. As vogais, o A não era O, né? Você entendeu? Tinha umas coisas aí que o Jobim e o Vinícius falaram, não é assim que nós queremos. Foram falar com a Elisete. Ela me contou, né? Insistiram, ela não queria fazer. Eu não quero fazer esse disco, isso não é para mim. A Elisete era muito humilde. Tá? Aquelas pessoas que não tem noção da força que tem, né? Mas eles conseguiram praticamente exigir que ela fizesse a tentativa. Ela começou a ensaiar com o Jobim, pegando as músicas, e saiu um disco que foi importantíssimo na nossa imagem de música popular brasileiro, com nível de qualidade, onde valorizou-se os músicos, os arranjadores, a qualidade de gravação. Enfim, esse disco abriu o caminho um ano antes para que o João Gilberto já pegasse, né? E a revelação do Jobim e do Vinícius, né? Como dupla, como compositores. Para os mais jovens, eu vou só citar, eu peguei e fiz uma suíte. Ela é um pouco longa, eu não vou tocar toda. Mas eu fiz uma forma de uma suíte que vocês sabem que é. Eu peguei pequenos trechos daquilo que eu acho que é importante de cada música, né? E coloquei isso, toquei isso, fiz um instrumental que depois eles, quando viram, o Jobim gostou muito do que eu tinha feito. Eu fiz uma união das músicas. A primeira música é muito conhecida, chama-se Chega de Saudade. A partir dali, alguns conhecem outras ou não, mas elas se ligam como se fosse uma música só. É incrível. Peguei a ordem do disco e fui colocando, né, uma depois das outras. Usando a introdução como começo.
Essa aqui são 2 músicas, né? Obrigado. Mas vai embora. Depois tem, olha, uma melhor que a outra. Essas também vocês conhecem, né? Praias Desertas. Bom, vai embora, né? Depois vem a outra, depois vem outra. Bom, é só para chamar a atenção para vocês dessas músicas que estão aí até hoje. Como é importante, numa pesquisa de coisas brasileiras, eu acho, tomar contato, procurar
ouvir essas músicas cantadas por Elisete. Faz o que eu fiz, vai para o piano, pega essas músicas, encontre uma maneira de fazer um instrumental, vocês vão ter uma riqueza bonita, melódica e harmônica na mão. Passa para outros instrumentos. Eu acho que esse trabalho é muito pouco difundido. As pessoas não entendem. Eu vou dar alguns exemplos da importância disso para certos formadores de opiniões no mundo que eu tive a oportunidade de conhecer depois. Tinha um cara nos Estados Unidos chamado Jackie Brownstein, na Venezuela. Esse dos Estados Unidos chegou a ser condecorado muito mais tarde pelo governo brasileiro. Ele era da Rádio América, daqui a pouco vem o nome dele. Ele difundiu demais a música brasileira. Quando a gente foi tocar a primeira vez lá, no Pan American Union, em Washington, ele não só divulgou a nossa apresentação, era junto com a Elisete, como fez questão de fazer a apresentação nossa no teatro, né? E eu tive a oportunidade de perguntar para ele, como que o senhor se interessou tanto pela música brasileira, tem feito, o que foi que te aconteceu, né? Como foi isso? Como é que esse amor pela música brasileira, que o cara é altamente especializado em jazz, né? E de coisas de música de qualidade, Leonardo Bernstein, aquele cara, ele só promovia o que ele gostava. A figura dos disc jockeys eram muito importantes naquela época. Os caras tinham opinião própria. Eles não ficavam fazendo uma programação do que recebiam só. Eles davam a opinião dele. Era assim no mundo, né? E ele me respondeu o seguinte, foi um disco chamado Canção de Amor Demais, esse que eu estou mostrando para você. Quando eu tomei contato com a nova música brasileira, que veio com conteúdo, veio com tudo, e eu comecei a tomar muito mais interesse nas coisas do Brasil. Depois daquilo, aí citou tudo que tinha ali, os arranjadores, Léo Perac, que era um arranjador, produtor, eu já citei ele aqui, os dois, Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, né? E outros que eu tive chance de conversar também, Helmut Zacharias, que na Alemanha era um grande músico, importante músico, Dave Grusin nos Estados Unidos, né? Fora Astor Piazzolla, né? Essa turma toda já estava ligado no que estava acontecendo na música brasileira. Então, quando o movimento Bossa Nova surgiu no Brasil, ele inspirou movimentos semelhantes em muitos países, aqui na América Latina. Na Venezuela, eles fizeram Onda Nueva, né? Que era pegar aquela essência que eles tinham, daquele swing deles, né? E tocar tipo uma batida, né? Assim como a bateria fazia assim, ó, né? A bossa nova tinha que ser feita assim, né? Então, coitado dos bateristas, porque eles tinham que tocar sempre daquele jeito, né? Eles foram ficando engasgados. O samba jazz veio depois disso, né? Os caras tinham que tocar assim. Então foi 58, 59, 60, 61, 62. Aí apareceram grandes nomes, novos compositores, mas a forma de tocar estava muito presa, muito intimista. Tinha a letra que era bonita também, a nova poesia, tudo. Mas o músico ficou muito oprimido, né? Ele ficou muito contido. Principalmente os contrabaixistas e bateristas, que estava todo mundo, o Rubinho falava para mim, pô, Milton, eu não aguento mais tocar, parece que eu estou tocando com 2 palitos de dente aqui, né? Tanto cuidado que tinha para tocar naquele espírito. Entendeu como é? As coisas tinham que desabrochar de uma forma. E eu dei muita sorte, porque nesse desabrochar eu tive essa chance que eles me propuseram, né? Então, o que aconteceu com os músicos nessa busca por uma forma diferente de tocar, de uma forma extrovertida de tocar? Nós temos que ir atrás, né, de uma maneira nossa de tocar. Quem sabe temas brasileiros. Então, eu trabalhava antes do Zimbo com um cara chamado Cazé. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar desse músico, chamava José Ferreiro Godinho Filho. Ele tocava saxofone. Montou um grupo, um quinteto de jazz e queria fazer música brasileira já diferenciado. Então veio aquilo que eu acho que foi o primeiro samba jazz que eu conheci na minha vida. Num dia, num ensaio do nosso grupo, primeiro nós começamos a tocar temas americanos e ele queria que eu tirasse, então me desenvolveu muito o ouvido. Ele chegava, ô, Cabeção, meu apelido era Cabeção, não sei porquê, né? Ele me chegava nos discos, tira isso aqui, Jacques Maquilin,
de um cara no saxofonista, era quinteiro, umas coisas estranhas. Eu tinha que tirar, né? Tinha coisa que me enroscava com aquelas harmonias. Mas ele sempre chegava, o ensaio era sábado, sexta-feira ele passava, eu vim tomar um café aqui, falava minha mãe, Dona Vitória, ó, viu? Mas eu estava lá que nem um doido, querendo achar umas harmonias que eu não conseguia. Aí ele ficava assim, ele tocava, não tocava piano, mas sabia tudo na cabeça dele. O acorde é esse aqui, punha 3 notas, 4 notas no piano, soava bonito, e ele com isso me estimulou muito a fazer a coisa. Então, quando eu tinha uma dificuldade que eu não conseguia superar, eu tinha quem recorrer. Porque eu nunca tive um professor de harmonia, eu sempre estava correndo atrás. Tive um monte, através do ouvido e através da busca que eu fazia, né? Então, isso me ajudou muito. E um dia, nos ensaios, ele pegou... É blues. Quando ele falou, é blues, acabou. Lembra da estrutura? É aquela. Que tom? Fá. Meu Deus do céu. Blues em Fá é aquilo. Quem quer aprender a tocar um dia tem que tocar blues em Fá, né? Ele falou, as notas são essas. São essas. Dó, Dó sustenido, Ré, Fá, Lá bemol, Fá. Chegou pro grupo e falou, ó, bateria contrabaixo. É blues em Fá, o andamento é 1, 2, 3, 4, né? Vamos lá, 1, 2, 1, 2, 3. Aí está. É tão samba, porque tem o nosso swing, e tão jazz, porque está em cima da estrutura de blues. Então, isso já... Aí, ó, vamos tocar alguma coisa com música brasileira também, né? Influência do jazz do Carlos Lira. Acho que vocês conhecem. A música já diz tudo, a influência do jazz, né? Aí houve uma febre, né, de começar. Um ouvia o outro trocar, vou fazer nessa música, vou fazer nessa daí. Aí a gente começando, o trio brasileiro lá, eu com o Rubinho, com o Luiz da Bahia, toda essa bagagem eu fui levando para lá, né? Aí, a música americana, por exemplo, jazz que se fazia, né? Eu copiava aqueles caras fazendo. Eu falei, não, tem que ter esse ambiente aqui, né?
caprichado. Aí, vamos na música brasileira, né? Aí começamos a bolar coisas para a gente fazer no trio antes de gravar, né? Coisas assim, por exemplo, o Menescal fez... Essa é uma outra música chamada Amanhecendo. Então, essa adaptação dessas músicas para esse tipo de swing brasileiro deu a nós, né,
E o primeiro disco do Zimbo Trio, que foi chamado Zimbo, né? Tinha foto nossa, né? E a primeira música foi um samba jazz, que foi uma composição do meu irmão. É um compositor danado, o Adilson. Você chega para ele e fala, pede uma música de carnaval, ele faz. Adilson, eu preciso de um tema assim, ele faz. E ele tinha esse espírito. Pra vocês terem uma ideia, o lado 2 da música Menino das Laranjas, que foi a primeira gravação da Elis, foi a música que lançou a Elis, chama-se Sou Sem Paz, que é uma gravação, uma música que estava no nosso disco instrumental, e a Elis quis gravar cantando, né? O Adilson tinha uma letra, fez parte do disco. Mas a primeira música, chamada Zimbo Samba, que ele escreveu, era aquele negócio assim, ó, não dá nem para pensar em botar uma letra, né? Porque a música brasileira sempre foi muito ligado à mensagem poética, né? Muito letra, pouco, né? Então, a música era... Para falar, meu amor, né? Então, faixa 1, lado 1, Zimbo Trio, primeiro volume. Esse foi o primeiro tema que nós fizemos, abrindo o nosso disco. Pegamos músicas da Bossa Nova, algumas delas acho que nós toquei aqui para vocês hoje, né? E essas músicas fizeram, esse disco acabou tendo uma cotação numa revista da época chamada Downbeat, que é americana, né? Cotação máxima, né, que tinha recebido, eram 5 estrelas, chegou 4 estrelas e meia como disco de jazz, comentaristas falando, né? E era incrível, os comentários muito favoráveis para nós. Abriu um caminho muito grande até o terceiro disco nosso, numa época que não tinha estéreo ainda. Chamava-se monaural, quando você gravava, como nós estamos aqui. Todos os instrumentos ficavam no estúdio juntos, né? Tínhamos que procurar um jeito de captar o piano, a baixa e a bateria, sendo que um não podia interferir no outro. Nesse ponto, o Rubinho tinha uma sensibilidade muito grande de tocar para o grupo, sabe? O Luiz também. Então, nós tocávamos para ver o que estava acontecendo entre nós, né? Os improvisos saíam todos na hora, então a gente ensaiava, ia lá, fazia 3, 4, às vezes, gravações em cada sessão. Às vezes chegava na próxima, vamos refazer essa. Às vezes o solo saía tão bem, a exposição, o tema não saía tão justo, aí tinha que fazer outra vez, sabe, esse tipo de coisa. Não tinha recurso para falar 3 canais, que não tinha, era uma coisa só, aquele chapadão. Você podia ter 2 caixas de som, um aqui, mas saía tudo na caixa. Até o terceiro disco nosso não tinha estéreo. Esse terceiro disco que teve estéreo foi outro disco também premiado, e a gente começou a ganhar prêmios no Brasil, fora do Brasil, entendeu? E o jazz, para nós, foi o berço, nos norteou a nível de como improvisar. Nós trouxemos isso para a música brasileira e começamos a fazer a nossa pesquisa também de outros swings diferentes que até então não eram explorados dentro da música brasileira, né? Por exemplo, o Baden um dia chegou para mim e falou: Hamilton, a gente estava se encontrando já num programa, né, em São Paulo toda semana praticamente, né? O Baden era sempre foi, né, espetacular como compositor, inspiradíssimo, tocando, era um monstro sagrado, né?
Na Alemanha eu tive a oportunidade de ver, ele era um deus lá, né? O cara assim. Outro que chegou depois e fez muito sucesso, o Sebastião Tapajós, né? Mas muitos anos depois. Mas o Baden deixou uma marca, né? E ele vinha para São Paulo quase toda semana participar do programa, e vinha com novidades, né? Então, uma delas foi uma música que ele... eu fui a um centro de candomblé e pedi permissão para desenvolver um tema, né? Porque esses são pontos que são desses lugares, e tem sempre um autor. Esse autor vem do plano espiritual, que eles chegam e passam através do médium a música. Ele falou, isso aqui é uma levada em 3, que eles fizeram com atabaque e tal, e mostrou para mim, né? Chama-se Bocoxé. Eu ainda não tenho letra, mas eu já falei com o Vinícius, ele vai pôr letra. Aí na semana seguinte ele vinha, né? Algumas músicas ele vinha, dava um título para mim, para nós estávamos para gravar um disco, gravar, aí a música mudava de título depois que a gente tinha gravado, porque o Vinícius resolveu mudar, sabe? A música ficava com 2 títulos, isso aconteceu com os 2. Porque a gente estava acompanhando muito o que eles estavam fazendo. Bocoxé é assim, ó, vocês vão ver, a levada é em 3, né? Que se você procura nos livros, também um dos nomes que eu encontrei foi Queto, né? Que é primeiro tema, né, que ele me mostrou. Aí o baixo fazia...
Bonito, né? Baden-Powell, coisa do nosso folclore, brazucas. Hã? Eu não acredito. Estou falando de música, esqueço da vida. Bom, estou contente porque eu estou conseguindo contar um pouco da minha história, né, coisas que eu vivi. Olha, Baden, e nessa fase, vocês já vão ouvir falar algum dia em umas coisas chamadas afro-sambas. Não sei se vocês já ouviram. Então, esse foi um dos primeiros afro-sambas. A levada é uma levada diferente daquele samba de 2x4, mas isso também é parte do nosso folclore, né? Feito por Baden e por Vinícius. Daí saiu o samba do Veloso, que é... Muita coisa bonita que ele fazia. Aí o Vinícius vinha, mostrava outra. A gente estava um dia lá num programa, o Manel Carlos, que era o produtor, falou: Milton, corre lá, tinha um bar ali do lado, né? Que o Vinícius está lá terminando uma letra junto com o Baden, e eles quer ver se consegue fazer ao vivo aqui hoje no programa. Eu falei, não, onde que é? Do lado do Teatro Recorte, tinha um bar ali famoso, né? Eu cheguei lá, estava o uísque, né, aqui do lado, né, sempre, né? Os dois bebiam muito, né? Os caras eram fortes, viu? E ó, mandando, e papel de pão para de padaria, não sei o que, não, vai, não vai, não vai. Eu falei, calma, o que é? Não, vamos acertar primeiro o tom da Elise. O Baden falou, Milton, acho que é dó menor, mas você já viu com ela? Vamos pegar essas músicas novas. Falou, então estava ele, o homem que diz dor não dá, o homem que vai, não vai, né? Eu falei, peguei um papel também de pão daquele, falei, pera, mandei uma pauta lá, né, que era o samba, como é que é? Ainda bem que a harmonia repetia muito, né? Deu para chegar, ensaiar e fazer em primeira audição, né? Isso também acabou ficando também como um afro-samba, exatamente na época que eles estavam fazendo aqueles trabalhos lá, né? Baseado muito em influência, né? Dos cantos de candomblé ou umbanda, né? O Rio de Janeiro é um lugar que se cultua muito as religiões afro-brasileiras, né? Então, e eles, o Baden principalmente, o Vinícius também, eles tinham muito respeito por isso. E, gente, é a fonte de inspiração deles, né? Eles iam lá, bebiam naquela fonte, vinham e tinham uma facilidade de passar aquilo, né, para os outros. Eu me lembro quando ele fez o Bocoxé, o Vinícius, ficou todo mundo... Pô, o que é Bocoxé, né? O que significa, né? Eles ficavam atrás do Vinícius para saber o significado, a tradução daquilo. Aí eu falei, ô Vinícius, como é que é esse negócio aí? O que é Bocoxé? Ele falou, é segredo. Eu falei, ele falou, acabou. Então Bocoxé, para quem não sabe, significa segredo na língua dos africanos, né? O segredo, ele não quis contar a verdade do que significava. Então, é segredo. É que nem aquele cara que chega para o outro, quer saber uma coisa, fala, você consegue guardar segredo? Você conta para mim? Mas se eu contar para você, você consegue guardar segredo? Ele falou, sim. Ele falou, eu também.
E não falou que era, claro. Porque assim como ele sabia que o outro era, ele também não contava, né? Então aí a história do Vinícius é mais ou menos essa. Ah, você quer saber? Você conta segredo, você fica, guarda o segredo para você? Eu também guardo para mim. Então tá bom, então não vou falar nada. Mas o Vinícius tinha essas coisas, na tonga da milonga do cabuletê. Vocês já ouviram isso? Você sabe a tradução? Não? Pois é, nem eu. Ele também não quis me contar. É segredo, é bocoché, né? Mas essas coisas todas aconteciam e era uma coisa assim, muito espontânea, né, de ver. Então, eu queria só ir concluindo com vocês o seguinte, a estrutura de improvisação que eu utilizo, e por isso que eu quis mostrar um pouco para vocês Canção do Amor Demais, essa estrutura de distribuição de acordes que tem que treinar, escrever um improviso e tentar tocar o improviso, procurando. Escrever um improviso, como? Improviso, como é que eu vou fazer? Faz escrito. Tem muita gente que improvisa bem, que chega na hora de fazer uma gravação, você pensa que ele está improvisando na hora, aquilo já foi escrito, foi estudado, para ele não correr risco. Entendeu? Então, será que o Hamilton já fez isso? É o tal negócio, é bocoché também, entendeu? Então, mas você tem segurança, né? Eu estou fazendo um trabalho agora, em primeira mão, vou falar para vocês, por solicitação de alunos, principalmente do exterior. Eu tive lá no Brasil Camp, né, dando aula para... Nossa, cada pianista bom que tinha lá. Mas os caras queriam tocar direito brasileiro como se fosse brasileiro. É difícil para eles. Um deles falou, eu teria que morar no Brasil. E é coisa assim, ó, que às vezes você faz naturalmente. Se eu pegar a música Rio, né, e usar o sistema que eu tenho no clã de abertura de acordes, que tem lá, abertura 1, abertura 2. Com esse sistema eu harmonizo qualquer coisa debaixo da minha mão, dependendo da onde eu vou colocar o canto. Por exemplo, eu tenho duas formas de distribuir um acorde de sétima. O encadeamento 2/5, que é o segundo e o quinto grau, com resolução ou não resolução, resolve um monte de situação de música brasileira. Por exemplo, Lá menor com sétima, Mi. Eu estou fazendo de um jeito que esses 3 dedos aqui meus estão livres, ó. Eu tenho Lá menor e tenho o Ré. Aí eu faço. Tá sobrando esse dedo, ó. Estão ouvindo? Ó. Mesma coisa em outro tom. Resolvi. Mesma coisa. Abri, fechei, né? Ó. Si menor, Mi, Lá. Ré, Sol menor, Dó. Fá. 2, 5, 1. 2, 5, 1. Tá? 2. Com quinta diminuta. Mi vai pra lá. Ré. Primeira coisa, eu resolvi o problema da distribuição, entendeu? Agora eu vou ver como é que eu vou fazer o swing. Mas ele tem que ser feito com essas notas. Ó. Pode perder o swing, hein? A melodia está em cima. Eu aproveito, faço uma batida. Vai. E vamos até amanhã aí, né?
para nós, está dentro da gente. Tem que encontrar um jeito. Para eles é engraçado. Aí fica tudo assim, ó, com câmera de TV, um monte de alunos estavam numa sala, tinha uns 8 pianistas, né? Aí fica todo mundo filmando, porque é fácil. Você vai pegar uma música, quer ver, com abertura de acorde, eu tenho um acorde de apoio aqui, ó. Primeiro eu resolvi isso, né? Essa é a harmonia. Agora aqui, nesses acordes já estão prontos, tem apostilas prontas disso. Se eu pegar Sol, Dó, Fá, Mi, Lá, Sol, Dó, Fá, entendeu? Ó. Ó. Abertura. Acabou, então vamos lá. Ó. Já estou inventando, né? Mas não posso perder o balanço. Voltei, sabe? Eu saio, volto, tomo a base, resolvo primeiro como eu vou instrumentar, né? Por exemplo, fica tocando, sabe? Daqui a pouco começa a sair, começa a ficar mais fácil para poder fazer isso. Precisamos parar, tem ensaio. Então tá bom, eu sei que estou sendo obrigado gentilmente, né? Eu quero falar a vocês o seguinte: vocês têm hoje possibilidade muito grande, né? Além desse ambiente, isso é o melhor de tudo, viu, gente? É o ambiente daqui, da escola. São de pessoas que se ligam. A música tem um poder de aproximar as pessoas, eu nunca vi uma coisa igual, né? Então, os iguais vão se atraindo aí, e vocês vão formando esse ambiente maravilhoso, que é estimulante, formando grupos, ouçam bastante, aproveitem hoje os acessos que a tecnologia nos dá, né? Que nos dá, e vão atrás das coisas que podem acrescentar para vocês na formação de vocês. Nunca esquecendo que vocês aqui têm uma orientação direta de professores. Tirem deles tudo que vocês puderem, você entendeu? Não conta que eu falei não, que é para fazer isso, mas façam. Perguntem quando vocês estiverem. O professor não é obrigado a saber tudo. Quando ele não sabe, eu sempre fiz assim, faço até hoje. Alguém me pergunta uma coisa, eu vou atrás. Depois eu te dou uma resposta. Vou estudar, eu passei por muitas situações assim. Você não sabe tudo ali naquele momento. Espera, eu vou dar uma pesquisada, vejo para você. Chega na semana seguinte, eu vi isso aqui, pode ser feito assim, pode ser feito. Nenhum de nós pode se considerar tão grande assim que tem a resposta para tudo. Mas o que nós temos que fazer é buscar as coisas. Fica bom para o professor, sabe? Fica bom para o aluno, fica todo mundo acomodado numa boa, né?
para não ficar naquele negócio. Por que é assim, professor? Porque eu estou falando que é, você entendeu? Pô, isso explica para mim, né? Por que é maior? Por que é menor? Por que é diminuto? Das mais simples questões que a gente tem para resolver, né? Até coisas mais complicadas. Porque quando chega nessa harmonia de hoje, tem coisas hoje aí que os caras estão fazendo que não é fácil. Você vai estudar inside, outside, né? Certo? Estou tocando num tom aqui, estou tocando no outro aqui, né? Estou fazendo vocês perceberam, né? Que tom que tá, sei lá, pô. Vê aí, né? Pode, claro que pode. Deve, não sei. Que música que é, que espírito que é, você entendeu? Às vezes eu fico ouvindo, pô, eu fiz umas frases lá diferentes lá. Também estava com aquele Ciriel lá. E com o Edu, os caras são meio malucos tocando. Afinal, hoje eu estou convidando vocês para ver a apresentação. Eles vão estar comigo aí. Os caras estão tocando muito, certo? São dois caras novos, com concepção diferente. O Milor um dia me falou, Hamilton, renovar ou morrer? Então vamos renovar, né? Qual é a forma que a gente tem? É de acompanhar, ver esses novos, tocar com eles, aprender, continuar aprendendo sempre. Então eu quero agradecer de coração a presença, a atenção e o carinho de vocês, tudo que eu recebi aqui hoje, tá? Espero ter passado alguma coisa que seja boa, né? Para vocês. Eu me diverti muito aqui falando disso, eu adoro falar dessas coisas, porque isso é parte muito importante da minha vida. Me identifico muito com vocês quando eu vejo alguém em busca de conhecimento, sabe? É assim mesmo, assim que eu fazia, assim que eu faço até hoje. Fiquem com Deus, aproveitem bem, e quem for à noite, até à noite, se Deus quiser. Muito obrigado a toda a equipe de som, de todo que está aqui, tá? Um abraço para todos.